já de volta ao vivo e em cores. Este é o Vida e Saúde, essa é a Rede Século XXI, gente, cada dia mais perto de você com esse programa de utilidade pública, hoje falando sobre hepatite. A gente já vai falar um pouquinho sobre tratamentos, e uma das formas de tratamento são as vacinas. A gente preparou um VT, doutor Jefferson, sobre vacinas, então a gente vai assistir, aí o doutor Jefferson vai complementar, vamos lá, né? Meu nome é André Gílio Bueno, sou médico infectologista e estou aqui para falar rapidamente sobre a questão das hepatites virais. Ontem, no dia 28 de julho, a gente comemorou o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites. A gente está falando de um grupo de doenças, formado por basicamente 5 tipos de vírus, A, B, C, D e E. Na nossa região, as mais importantes são as 3 primeiras, A, B e C, com uma diferença importante da hepatite A para os demais tipos de hepatite. Já que a hepatite A ela só cursa com doença aguda, Já as hepatites B e C têm o risco de cronificar. Então o paciente passa a ter risco, na vigência da infecção crônica, de desenvolver cirrose hepática e carcinoma hepatocelular. E a grande questão, o que é mais importante, elas podem ser doenças silenciosas, ou seja, se a pessoa não fizer o teste específico para as hepatites, é muito difícil que ela descubra, a não ser em fases mais avançadas da doença. Então é importante, em situações de triagem, fazer os testes para as hepatites B e C. Em relação à vacinação, existe vacina somente para as hepatites A e B. Para a hepatite C, infelizmente, atualmente ainda não existem vacinas. Dessa forma, para essas doenças para as quais existe vacina, a gente tem que estar imunizado. A vacina para hepatite B já está incluída no Programa Nacional de Imunização há alguns anos e todas as pessoas devem se vacinar. Já a hepatite A é um tipo de vacina que é específica para algumas populações, basicamente para aquelas pessoas que já têm algum problema no fígado. Vale lembrar que a maioria das pessoas na idade adulta em algum momento já teve contato com o vírus da hepatite A, cuja transmissão é por água e alimentos contaminados. Então, se a pessoa já teve contato com o vírus, e isso é possível descobrir com um exame de sangue, ela já está imune e não tem risco de se infectar novamente. Então, vale lembrar que é importante checar a carteira de vacinação e verificar se ela está atualizada para vacina de hepatite B. Eu queria imensamente agradecer ao doutor André Bueno, médico infectologista, porque a gente entrou em contato para fazer uma matéria bonitinha de estudo, etc, mas nem a equipe, nem ele tinham tempo, a logística estava complicada. Então, ele gravou do carro mesmo e foi maravilhoso, viu? Doutor André, um grande abraço, muito obrigado pelas informações, viu? Doutor Jefferson, tá vendo? No carro mesmo, o doutor Jefferson, o dia também gravou, mandou uma felicitação para o meu aniversário, que foi maravilhoso, viu? Ô doutor, obrigado, viu? Imagina, obrigado, coração. O senhor merece, senhor. Agora, vamos falar um pouquinho, acho que para quem tem casa também, para reforçar, uma das formas de tratamento são as vacinas. Perfeito. Quem é que pode, quando se pode, eu posso chegar e pedir a qualquer momento, é igual da vacina do vírus da gripe, que é anual, como é que é, doutor? As vacinas para hepatites, elas não têm vírus, elas são contra a proteína do vírus. Tá. Então não tem problema em quem é imunossuprimido. Que às vezes é uma preocupação, a vacina de febre amarela, algumas outras vacinas que você tem o vírus vivo atenuado. Entendi. Se uma pessoa imunossuprimida tomar, ela pode desenvolver a doença. Entendi. A polio oral também, então uma pessoa imunossuprimida pode ter. Tá. Mas assim, isso também não é para a pessoa não tomar. O que a gente orienta é ter a orientação de um profissional da saúde. Mas a vacina da hepatite B, como ela é contra a proteína, não tem problema nenhum. O que acontece é quando a pessoa é imunossuprimida, por exemplo, tem um HIV, tem uma doença renal crônica dialítica, alguma coisa, a resposta, a conversão sorológica não é tão boa, a proteção não é tão grande. Então, por exemplo, a pessoa tomou a vacina, mais de 90% na população geral ficam imunes. Mas assim, tem 10% que não fica. Okay. E dependendo, por exemplo, se a pessoa já tem um HIV, tem alguma outra imunossupressão, um problema de deficiência. Uma doença autoimune também? Uma doença autoimune. Então ela não tem essa conversão, essa proteção tão efetiva. A gente não faz testagem para saber quem ficou na população geral. Nos profissionais de saúde, sim. A gente termina o esquema de vacinação e a gente colhe o exame para saber se o anticorpo ficou positivo e está no nível que está protegendo a pessoa. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo na época da faculdade. Tomei as vacinas de hepatite B, na minha época de infância não tinha, eu tomei, obrigatório.
E quando eu fui fazer o teste, não ficou positivo. Falaram, não, você vai repetir de novo pela mesma via. Repetir de novo intramuscular 3 doses, fui fazer o controle, não fiquei imune contra ele. Aí mudou a via, fez subcutâneo. E aí eu apresentei a resposta efetiva. Olha só, então também vai depender de como é aplicado. A forma também. O padrão é intramuscular, mas existem outros esquemas, outras variações que podem ser feitas para se tentar essa imunidade. Na população geral não se faz a vacinação e se entende. Hoje são 4 doses, no nascimento, 2, 4, 6 meses nas crianças. A hepatite A está vindo aí com tudo também para proteger. Apesar dela ser autolimitada, não cronificar, tem alguns casos de hepatite fulminante e morte por causa disso e precisar de um transplante de fígado. Entendi, olha que interessante. Existe transplante, doutor? Existe transplante de fígado, ele é seguro, hoje tem bons resultados, existem centros que fazem isso, centros especializados. O fígado, ele regenera? Regenera. Ok. Se aí está o tamanho do fígado, assim. Ok, a pessoa precisa de um transplante. A pessoa tem um fígado saudável, etc., redondinho, eu posso pegar 30% do meu fígado e passar para o outro que não tem nada, lá ele vai crescer? Isso é feito com crianças. Em alguns serviços, isso é feito. Então a pergunta não é tão... Não, com crianças é possível, né? A gente pega um pedaço e doa para a criança que é menor. E lá vai crescer. Isso. Para o adulto isso não é comum, né? A reserva, para você tirar o fígado, nós vivemos muito bem com 30%, nós precisamos de 30%. Desde que seja saudável, desde 30% seja saudável. Seja saudável, exatamente. Mas não se tem essa cultura, esse tratamento de tirar uma parte para doar para outro adulto, né? Entendi. Não se tem isso. Né? Para criança, sim, pode ser feito. Gente, doutor, perguntas estão chegando aqui de monte, viu, doutor? A Maria de Jesus Serrano Soldan, aqui de Valinhos, dona Maria de Jesus, um beijo para a senhora. Ela está parabenizando o programa, doutor. A gente agradece, que bom, que bom. Vai divulgando, então, toda segunda-feira, 7h30 da noite, aí a gente entra aqui ao vivo com o programa. O médico entra na sua casa, de graça, porque eu imagino que o doutor fica feliz quando vem aqui. Todo médico fica feliz assim, porque é a maneira que o doutor tem, de uma maneira tão abrangente, de esclarecer a população de prevenção, doutor, a profilaxia. Eu acho que é função do médico esse serviço social, não é função só do médico ter um paciente, mas a educação, né, esclarecer as pessoas, prevenir. Eu já escutei algumas pessoas, fiquei até chateado, que falam, médico gosta de ver as pessoas doentes. Pelo contrário, eu fico muito feliz quando eu chego na minha casa e vejo que os pacientes estão bem. Estão bem, né? O que a gente faz é que, infelizmente, existem as doenças e existe um profissional para tratá-las. Isso a gente se alegra das pessoas se prevenirem. Eu falo assim, seria ótimo se acabasse as doenças do mundo, eu ia arrumar outra coisa para fazer. Ficaria muito feliz. Trabalho não ia faltar nada. Então, é um papel, né? A gente quer fazer, a Rede Século XXI, a TV Século XXI, o programa de saúde, que é um programa educativo, ele tem essa função. Por isso, assim, acho que está quase 20 anos no ar, doutor. Olha que maravilha, né? Maravilha, viu? A Maria de Jesus está parabenizando o programa, né? O médico, o Frei aqui. Ela gostaria de saber por que tem o estômago alto, uma vez que toma muitos remédios de lúpus e, enfim, de Parkinson. Pode prejudicar essa questão do fígado, tudo isso? Pergunta a nossa amiga Maria de Jesus. Maria de Jesus, boa noite, tudo bem? Obrigado pela pergunta, pela participação, pela parabenização. Obrigado. O programa são vocês que fazem também. Exatamente, né? Então, em relação ao estômago alto, muitas vezes é um empachamento, né? Uma distensão, é uma dispepsia, né? A maioria das vezes não está relacionado ao fígado propriamente dito, né? Em relação às medicações, sim, pode ter uma lesão hepática direta, alguma coisa, aí avaliar com o profissional que prescreveu essas medicações. Mas a questão do estômago alto seria muito mais a questão da má digestão, né? A dispepsia, mais do que o fígado. A Esther Carvalho Klein, de Mogi Guaçu, obrigado, Dona Esther, Deus abençoe. Ela pergunta assim, se esse tipo de hepatite C, né, tem possibilidade de cura sozinho ou precisa de algum tratamento, né? Ela, enfim, pode ir embora sozinho, doutor? Sim, excelente pergunta, Esther. Boa noite, tudo bem? Excelente pergunta. Como a gente disse, né, 50% a 85%. São variações de grupos que estudaram isso e viram de um grupo de cada 2, um pegou, um pode ficar livre do vírus e um pode desenvolver doença crônica. Entendi. Em alguns grupos, até 85% ficam crônicos. Então, se nós pegarmos aqui 10 pessoas que tiveram contato com o vírus, uma só, 1,5%.
ficaria livre do vírus, né? Aí precisaria de um tratamento medicamentoso. Hoje as terapias estão bem modernas, bem seguras. A gente citou a vacina como uma das formas de tratamento. Exato. É a única? Não, a vacina, ela previne que você tenha a doença, mas uma vez que você tenha adquirido a doença, nessas formas crônicas, B, C e D, então existe tratamento. Hoje as drogas são muito modernas, são seguras. Tratamento medicamentoso. Hoje tem taxas de clareamento viral, de cura viral de hepatite B com 90% de resposta. Então, se nós pegarmos 10 pessoas, 9 ficam livres então, o do tratamento, vírus. Ele é muito bom. Medicamentoso. Medicamentoso. Okay. Hepatite C. Então, a gente pega, as respostas são muito boas. O tratamento medicamentoso envolve múltiplas drogas, às vezes muitos meses, não é uma coisa tão rápida. Hoje, para você ter uma ideia da complexidade do tratamento, você faz o genótipo do vírus. Então, por exemplo, é um vírus B. Dentro do vírus B, existe um outro tipo que tem um material genético específico que funciona melhor com aquela droga em determinado tempo. Então, o tratamento ele é individualizado. Mesmo na hepatite B, não é o mesmo tratamento. Tem uma droga específica para aquilo dentro da característica daquele vírus B. Então, o tratamento hoje que a gente fala de personalizado, né? Então, e por isso que tem respostas tão boas, né? Agora, doutor, as pessoas que têm doenças no fígado, etc., que têm tipo de vírus, etc., o tratamento é para a vida toda ou não? E dependendo... Se for crônico, Se for crônico, sim. Dependendo por exemplo, hepatite autoimune, a maioria é para a vida. Tem alguns períodos que a doença pode entrar em remissão, né? Mesmo as hepatites virais, elas podem ter períodos de exacerbação, que o vírus está em atividade, está causando lesão no fígado, e tem períodos que ele está quietinho, ele fica ali, não tem lesão nenhuma e muitas vezes não se trata, não conseguiu limpar ele com a medicação, não conseguiu eliminar ele, mas ele está quietinho, então só acompanha, faz os exames periódicos, se ele voltar a replicar, voltar a causar lesão no fígado, reinstitui o tratamento novamente. Hoje a gente sabe, doutor, assim, que nós temos acesso a um monte de coisa. Então, de repente, assim, a gente vai numa farmácia, tem a gente vê nos meios de comunicação também, aquelas propagandas que servem para tudo, né? Pensa em... serve, qualquer... Seja lá. Então, de repente, aqueles complexos vitamínicos, cálcio para lá, compre isso que você vai melhorar, vai ser feliz, por resto da vida vai viver 200 anos, enfim. Então, hoje está muito fácil isso, né? Sim. Eu posso... Não, as vitaminas, elas devem ser individualizadas, né, para cada caso, a quantidade que precisa, né. A sobredose, né, como nós brincamos antes, o remédio, o que muda dele ser um remédio ou um veneno é a dose. Então, se nós dermos uma dose muito alta de algo que às vezes não precisa, ele acaba sendo tóxico, ele acaba sendo mais lesivo do que benéfico. Então, o ideal para uma reposição vitamínica, tudo, é que se tem um profissional que indicou aquela vitamina, que faz um acompanhamento e não ficar tomando vitaminas. E isso é importante, gente, porque a gente sabe que estamos sendo bombardeados todos os dias, eu e você, todos os dias. Então, tome, compre, etc., barato, complexo disso, aquilo, etc. Legal isso, né? Porque... Mas a gente pode colocar coisa demais no nosso organismo, não precisa. E a intoxicação também leva a quadros de hepatite, doutor. Sim, hepatite medicamentosa. E casos até de hepatite fulminante. A pessoa morrer por conta disso, precisar de um transplante de fígado. Não é brincadeira, né? Às vezes a gente... Então, cuidado com as propagandas. Isso que a gente quer. Temos, graças a Deus, o ser humano, ele é inteligente, ele tem vontade própria e tem liberdade, né? Ou seja, não queremos podar ninguém desses atributos que são só dos seres humanos. Mas, assim, cuidado com aquilo que você está vendo, estão te oferecendo, porque são milagreiros, assim, mas cuidado, é o teu organismo que está em jogo, é a tua saúde que está em jogo. Então, pergunta, então, quer comprar aquele frasco, ou seja, para não jogar dinheiro fora? Compra, mas leva para o teu médico, ou seja, doutor, eu comprei isso, eu posso tomar? Pode, não vai te fazer mal. Legal, toma, né? Mas olha, cuidado, porque tem dosagens diferentes, tem composições diferentes, então a gente não sabe. Então, a melhor coisa é um médico. Por isso está aqui, ó. Né? Aproveitando o gancho, claro, uma coisa doutor. Muito comum, não sei se o senhor me permite. Por favor, o senhor aqui é o protagonista. Então, né? Que tem uma substância que é hormônio masculino que chama oxandrolona, que é por via oral. E essa medicação, as pessoas às vezes acham que por estarem tomando por boca, ela é menos lesiva, menos pior do que a injetável, né?
E ela é mais tóxica, tem casos de hepatite fulminante por oxandrolona, né, que usa para ficar mais forte, para ganhar massa muscular, tudo. Então, às vezes, cria-se um conceito de que o remédio por boca é mais tranquilo do que o injetável, né? Eu não estou discutindo indicação aqui de usar, não usar. Sim. Mas, às vezes, a forma como a pessoa vê, não, é tranquilo, pode tomar um comprimidinho. Não é tranquilo, tem casos de hepatite fulminante. Então, esse, acho que é o recado desse bloco, né? É o cuidado que a gente tem que ter, porque tá muito fácil. A gente vê um bombardeio até de gente famosa, né? Eu tenho esse cuidado uma vez, aqui no vídeo eu fiz propaganda de um cálcio, ou seja, já na cena seguinte eu falei, não compre, etc. Porque, ou seja, tem dosagens diferentes, tem prescrições diferentes, etc. Então, cuidado. Um famoso está lá oferecendo isso, etc. Está bombardeando na promoção. Compre 2, leve 5. Então vou comprar porque para a família toda. A gente não sabe estar colocando, gente. Assim, às vezes fica mais caro depois você tentar solucionar aquilo que a gente podia se prever. Um recadinho, está dado o recadinho. A gente vai para o intervalo, mais um bloco e o nosso momento de oração por você. A gente volta já.